Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu não sei de onde você está me vendo, mas eu me chamo Raquel, eu moro na Itália há 18 anos, sou brasileira e nós estamos no 11º vídeo que fala sobre o reinventar a própria vida, uma mudança, uma transformação, por onde eu passei. Né? Aos 50 anos eu percebi que tinha muita coisa que eu não tinha realizado. E a frustração me fez ter forças para levantar. É isso mesmo. Quando nós estamos frustrados, né? Ou nós temos duas opções: ou a gente se senta e se acomoda, ou a gente se levanta e faz tudo diferente. E é isso aí. Então hoje eu quero falar para vocês, né, depois que nós falamos de algumas técnicas, falamos de fé, falamos do poder da transformação, da decisão, né? Se você ainda não assistiu, tem os outros vídeos aí no canal, assista e você vai conseguir chegar nessa sequência que, na verdade, eu lancei um livro, né, já está na Amazon, se chama Reinventando a Vida, de Raquel Rabelo. E realmente ali eu coloco tudo, todos os detalhes e todo o processo que eu passei para conseguir essa transformação, essa mudança de vida, para alcançar este objetivo, que é o objetivo não só de viver, né, mas de viver sendo uma vida útil, uma vida com propósito. Porque quando nós encontramos o nosso caminho, quando nós encontramos o nosso propósito de vida, nós nos realizamos, ajudamos as pessoas e aí a gente conhece verdadeiramente a felicidade, a alegria, temos mais disposição para viver e isso é muito importante. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito temido, né? Que são os sabotadores da nossa mente. O que são os sabotadores da mente? Os sabotadores da mente são aqueles inimigos invisíveis que eles vêm para poder tentar atrapalhar o teu caminho. São as pedras do caminho. Ou são aqueles fantasminhas que vêm e te empurram, que querem te impedir de chegar aonde você já colocou o propósito e por isso muitas pessoas fracassam. Você já teve aquela sensação, por exemplo, até mesmo de começar uma dieta, né? Você começa uma dieta, fala assim, não, eu vou começar, começa animado, daqui a pouquinho acontece algo, aí hoje você faz menos, amanhã você não faz, não, segunda-feira eu retorno e daqui a pouquinho você volta tudo de novo. O que acontece? Como nós já falamos em algum vídeo atrás, nós somos administrados, na verdade, é verdade, a tua vida é administrada pelos teus paradigmas, pelos conceitos que você tem, pelas crenças que você tem, que fazem com que você reaja a cada situação de uma maneira. Nós temos um vídeo que fala sobre isso aqui. E o sabotador, o que ele é? Quando você quer mudar de paradigma, né? Você observou que tem um paradigma que te bloca, que não te deixa ir adiante. Eu vou dar o meu exemplo, né, no fato de escrever. Meu grande sonho sempre foi escrever. E eu sempre escrevi muito, mas nunca mostrei, nunca publiquei, nunca. E o meu sonho era ser uma escritora. Aí o que acontece? Quando eu comecei a ter a ideia, né, agora eu vou tentar, eu vou fazer. E aí, de repente, vinha aquela vozinha assim, falava assim, poxa, mas tem tanta gente melhor do que você? Tem tanta gente que tem mais conhecimento que você? Já tem tanto livro que fala sobre determinado assunto? O que você vai fazer aí? Eu falo assim, é mesmo, né, e tal. Aí eu não fazia. E continuava no mesmo lugar, por medo de crítica, por medo de ser, né, apontada. Aí vem aquela série de sabotadores e muitas vezes, assim, se eles podem, eles dão uma mãozinha um para o outro, assim, ó, para poder tentar te derrubar. Isso são os sabotadores. Por exemplo, pessoas que às vezes querem ter um relacionamento, né? Querem se casar, aí nunca se acham que sejam suficientes para uma outra pessoa. Tem uma autoestima muito baixa, né? Pessoas que não conseguem se relacionar porque tem medo de ser julgada, medo de se mostrar, medo de despir a alma na frente de outra pessoa, de ser, né, desprezada. E aquele medo, esse medo é um sabotador.
Então, nós, no decorrer da nossa vida, no decorrer desse processo de transformação, nós vamos encontrar sabotadores. Que seja o medo, que seja a ânsia, que seja a acusação, e muitas vezes eles estão aqui, mas tantas vezes pessoas são usadas para lançar eles contra nós. Aí fala assim, mas Raquel, mas isso não é verdade? Não, não é verdade. Todos nós temos o potencial e nós temos a capacidade, se nós colocarmos verdadeiramente o nosso objetivo diante, né, de Deus, se nós colocarmos o nosso objetivo diante de nós mesmos e desejarmos levar adiante, buscar verdadeiramente o nosso propósito de vida, nós podemos destruir os sabotadores. Agora, como isso acontece? Da mesma forma, é mais ou menos a mesma técnica que nós usamos para viver, para aplicar, para mudar os nossos paradigmas. A nossa mente é um campo de batalha, né? E nós precisamos fazer o que nesse momento? Quando vem o medo, quando vem a ânsia, quando vem as acusações, nós precisamos levar a nossa mente para o lugar de paz, levar a nossa mente para o lugar de produção. Nós não temos que acreditar em tudo aquilo que vemos, ouvimos, ou que até mesmo vem nos nossos pensamentos. Nós precisamos lutar contra essas coisas. E como? Como é que você apaga o fogo? Com a água, certo? Então você tem que pegar algo, um elemento que seja completamente contraditório àquilo que está dizendo, aquilo que esse sabotador veio trazer para você. E aí eu vou contar para vocês a minha experiência, né? Neste percurso, desde que eu tive o contato com essa realidade científica da ciência quântica, da lei da atração, e que eu fui entendendo que isso tudo é Bíblia, né? É Bíblia, tá na Bíblia, tá tudo aquilo que eu sempre acreditei. E eu comecei a aplicar isso na minha vida. Tiveram momentos, tiveram dias onde eu estava triste, onde eu queria parar, onde eu não queria, chega um momento que você fala assim, você está sonhando isso, mas não vai dar certo, né? Isso aí não é para você. E quando começava dessa maneira, eu às vezes desistia. E aí parava, ia me distrair com as coisas, me distrair às vezes com rede social, às vezes assistindo um bom filme. Não é que isso seja errado, o problema é você viver disso, porque isso não te traz alimento para a terra. Lembra daquilo que nós falamos, que aquilo que nós ouvimos é aquilo que alimenta a nossa mente, o que alimenta a nossa mente é aquilo que nós falamos, e aquilo que nós falamos é aquilo que traz fruto para as nossas vidas. Então, como vencer os sabotadores da mente? Olha, a primeira coisa, né, a técnica mais importante é isso aqui, ó, leitura. E o primeiro livro, obviamente, a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia muito cedo, mas ultimamente com esse entendimento que eu tenho hoje, essa clareza de entender o que é o nosso subconsciente, o que é o mover na fé, o que é o poder da decisão, o que significa ciência quântica. Quando você adquire um pouco de conhecimento e você aplica isso dentro da palavra, você vê que a palavra é quem traz isso, você começa a viver uma realidade diferente. Então, a primeira coisa, leitura da palavra. Leitura. A ler te leva para uma outra dimensão. Outros livros que eu li, né? Pensa e Enriqueça a você mesmo, né? De Napoleão Hill. E às vezes quando fala assim, pensa e enriqueça você mesmo, você pode achar assim, esse livro aí fala de adquirir dinheiro, mas não é. Se você ler esse livro, Napoleão Hill, na verdade, ele faz uma aplicação das leis universais que estão dentro da palavra de Deus. E ele cita até alguns versículos, né? Outro livro também que te ensina a dar passo a passo, né? O Passos da Gigante, de Tony Robbins. É muito bom mesmo. Também fala de princípios que te ajudam. Depois, nos vídeos a seguir, mais adiante, eu quero destrinchar livro por livro. Um outro livro que eu aconselho, esse aqui realmente assim, ele entrou no meu coração.
é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, né? A lei de Murphy, que todos falam, que na verdade, gente, é um estudo bíblico. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a sentir assim, realmente movida dentro de mim. Eu parei e fui ver quem era Joseph Murphy. E Joseph Murphy, ele era um cristão. E o que ele escreve está tudo baseado dentro da palavra. Então, assim, o poder do subconsciente, o poder que nós podemos, a nossa mente, ela tem uma capacidade, um poder tremendo. E nós só vencemos os sabotadores quando nós colocamos na nossa mente aquilo que é positivo, que nos instiga. É como se fosse o seguinte: você tem um carro a gasolina, né? Então você tem a gasolina power, você tem a gasolina comum e tem lá o álcool, certo? Se você colocar a gasolina comum, que é aquilo de todo dia, você, pessoa mediana e tal, o carro vai andar em determinado modo. Se você colocar em vez a gasolina power, quer dizer, algo que seja bom, extraordinário, sabe, leituras positivas, leituras boas, inclusive no meu livro eu citei outros livros, outras pessoas, outras fontes de literatura e que são muito boas. Tem essa daqui também, olha, Catherine Ponder, Os Milionários do Gênesis, e ela também tem um outro livro, que agora eu não me lembro o nome, que também é muito bom. Catherine Ponder, ela é uma pastora e realmente assim, se você coloca uma gasolina power na tua vida, assim, alimento verdadeiramente bom. Nós temos hoje muitos teólogos, né? Tem os livros, por exemplo, do pastor Luciano Subirá, do pastor Tiago Brunet, são livros excelentes, com bases realmente bíblicas e que te ajudam verdadeiramente a ir adiante, a dar sim um potencial no teu motor de vida. Agora, se você colocar álcool, o que vai acontecer com o teu carro? Ele vai parar. E é isso. Muitas vezes as pessoas sonham, as pessoas querem ir adiante, mas estão colocando álcool no próprio carro. O que é isso? É alimentar a tua mente com coisas, circunstâncias não produtivas. Por exemplo, hoje em dia nós sabemos que o mundo está muito ruim. Está muito ruim mesmo, né? Se você ligar o jornal, você torcer assim, sai sangue, né? Muita tragédia, muita coisa. Nós vamos nos alienar disso? Não. Não temos que nos alienar disso. Mas precisamos ouvir, entender, saber o que está acontecendo no mundo, orar, e o restante das suas 24 horas você vai usar para potenciar a tua vida, para que você seja uma pessoa melhor e faça do teu ambiente um ambiente melhor. Agora, tem gente que fica de manhã, de tarde, de noite, assistindo o jornal, vendo que um matou, e aquele matou, aquele morreu, essa tragédia, aquela outra tragédia, que a política que está assim, a economia que está assim. Se você alimenta isso, o que vai acontecer? Os sabotadores entram. Você quer ver uma coisa simples, né? A palavra de Deus diz que Deus, ele é provedor de todas as coisas, né? Que se nós temos uma aliança com ele, nada nos faltará. Aí tem cristão que acredita nisso, que dá a sua oferta, o seu dízimo, que age, né, conforme aquilo que crê. Aí começa a assistir o jornal. Porque não tem trabalho, porque a economia está assim, porque temos um problema, porque estamos entrando numa crise. Aí eles começam, eu não tenho, está faltando, o governo disse, aconteceu aquilo outro, lá vem aquilo. O que vai acontecer? Essa pessoa vai verdadeiramente entrar nessa crise, ela vai entrar nessa dificuldade. Por quê? Porque ela se concentrou e alimentou a própria vida com álcool. Ela botou álcool no carro dela, né? Coisas que são negativas. Você entender o ambiente, né? O mundo de hoje, entender, ok, nós precisamos disso até mesmo, porque nós precisamos ter argumento para chegar diante de Deus e orar e falar, Deus, olha, está acontecendo isso no mundo. Né? Eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim, olha, o mundo está em crise, eu não tenho nada a ver com a crise do mundo. E eu também não tenho, sabe? Eu não tenho nada a ver com a crise do mundo.
eu tenho a ver comigo, com aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu tenho a ver com aquilo que está no reino de Deus, né? Porque o reino de Deus vem sobre mim e nós precisamos entender que para que você vença os sabotadores, aqueles que vêm tentar tirar o teu ânimo, aqueles que vêm tentar destruir a tua esperança, aquelas coisas pequenas, grandes, aquelas pessoas que... Gente, quem é que não conhece uma pessoa que tudo aquilo que você fala com ela tem uma coisa negativa, uma história negativa, você vai ver que isso vai acabar acontecendo. Eu já nem sei mais, porque já tem tanto tempo que eu já me desliguei. Quando uma pessoa é assim, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tudo que você fala com ela é tragédia. Oi, bom dia, tudo bem aqui? Bom dia, tudo bem? Você viu o jornal hoje? Olha, deu isso, deu aquilo, deu aquilo outro. Eu falo assim, querida, eu vi o jornal hoje, eu vi o essencial, já orei, mas a minha vida está na benção. Ah, não, eu não posso viver dessa maneira. Então, tudo. E aí, o que acontece? A vida dela não vai para frente. A vida dela ela não consegue viver a alegria, ela não consegue viver a felicidade, nem com aquilo que ela tem. E ela tem uma vida assim, se você olhar comparada à maioria da humanidade, ela tem uma vida muito boa, ela tem uma casa linda, ela tem 3 filhos lindos, e que na verdade os filhos estão sofrendo porque ela vive uma tragédia grega. E nós precisamos vencer os sabotadores. Para vencer os sabotadores, alimente a tua mente, o teu espírito com aquilo que é bom, com aquilo que é positivo, com aquilo que merece elogio, com aquilo que tem virtude. Ria, seja feliz. Chegou um problema, aconteceu uma situação ruim, ok, aconteceu. Uma coisa que eu ensinei para meus filhos desde cedo, né? Para que existem os problemas? Problemas existem para serem resolvidos. Ah, a situação está difícil? Ok, o que eu posso fazer para melhorar? Ah, eu vou sentar e vou me lamentar, eu só vou piorar. Então, eu preciso decidir vencer os sabotadores. Como? Alimentando a minha mente com esperança. Alimentando a minha mente com a decisão que eu tomei de ter uma vida maravilhosa. Então, isso vai te impedir de enfrentar dificuldades? Não, não vai. Mas isso vai te dar disposição para guerrear. E guerrear sabendo que você vai vencer, que você vai passar dificuldade. Não permita que os sabotadores invadam a tua vida. Que Deus possa te abençoar. Até lá, até o próximo vídeo.